outras rodas, a gente começou falando da Rio Mais 20, até porque a primeira roda foi assim, na semana seguinte da Rio Mais 20, né? E nós consideramos que foi que é um tema que é interessante de estar começando mesmo, né? Então, assim, eu vou destacar alguns pontos que foram falados antes e jogar para vocês comentarem, né? Como vocês acham? Acho que, assim, das outras rodas surgiram alguns temas importantes, como as empresas, assim, como o papel das empresas na Rio Mais 20 foi um setor que se destacou, né? Que se fortaleceu, que teve uma presença muito forte. Um outro tema foi os diálogos intergeracionais. Então, a importância de se pensar, né, porque nós estamos pensando na sustentabilidade para gerações futuras, então, a importância de se pensar esses diálogos intergeracionais. Um outro tema que surgiu muito também da Rio Mais 20 foi a Carta da Terra, a importância da Carta da Terra, especialmente na área da educação, o significado deste instrumento, ao mesmo tempo que teve um grupo que era de fundações empresariais, que ninguém conhecia a Carta da Terra. Então, e fundações empresariais que têm um eixo em educação. Aí as pessoas ninguém conhecia a Carta da Terra. E outra questão que apareceu bastante também foi a questão da participação dos jovens. Né? A importância na Rio Mais 20 da participação dos jovens e tal. Então, assim, né? Assim, o que vem um pouco com essas questões que foram levantadas antes, assim, para vocês, né, que estiveram lá, que participaram, acho que todos aqui participaram de uma forma ativa na Rio Mais 20, né? O que vocês pudessem dizer, qual foi a contribuição da Rio Mais 20 com todos os problemas que a gente sabe que teve, com toda a falta de propostas de governo, tudo, mas o que a Rio Mais 20 contribuiu, na opinião de vocês? E tem alguma coisa específica em relação à educação? De Maurício. Bem, boa tarde, obrigado pelo convite, uma honra estar aqui com todos vocês. Eu gostaria, acho que de agregar mais um tema da Rio Mais 20, que foi eu acho que o protagonismo das cidades foi ampliado na Rio Mais 20. Né? Ainda mais comparando com a fragilidade dos acordos entre os Estados-nações, né? As cidades acabaram ocupando um certo espaço, a C40, que hoje tem muito mais de 40 cidades, né? E outras formas de expressão que as cidades tiveram em alguns espaços lá que eu pude participar. Também eu estava focado nesse tema, cidades, então eu andei percorrendo esse tema. Mas depois, uma coisa que eu fui percebendo lá, acabou inclusive se expressando numa percepção mais ampla, análises de mídia, algumas pessoas que fizeram análise sobre os resultados da Rio Mais 20 acabaram salientando que as cidades conseguiram ocupar um espaço como um protagonista que tem um pouco mais de agilidade para tocar os processos de mudanças, né, no modelo de desenvolvimento urbano, numa economia de baixo carbono, e até com muitas boas práticas que foram evidenciadas ali pela presença das cidades verdes europeias, de algumas, né, de remodelagem do espaço urbano, quer dizer, tirando o incentivo do automóvel, cidades que estão descentralizando serviços, fazendo com que as pessoas caminhem mais, façam quase tudo a pé. Esse, inclusive, foi um dos pontos que deu o título de Cidade Verde Europeia para a Vitoria-Gasteiz, que fica no País Basco, no norte da Espanha. E 95% da população tem acesso aos bens e serviços públicos e privados num raio de 300 metros da sua residência. Então, a utilização do transporte é praticamente dispensável para se fazer o dia a dia, o cotidiano
nas cidades, né? E também no aspecto educação, quer dizer, eu acho que o protagonismo das cidades, incorporar algumas práticas também foram evidenciadas, incorporar a sustentabilidade como transversal nas matérias, né, nas disciplinas escolares, colocar a prática, né, assim, uma série de experiências na Austrália, experiências na Suécia, de escolas que têm levado para dentro das práticas pedagógicas o conceito da sustentabilidade. Então, eu acho que as cidades, não que, obviamente, elas substituirão o papel dos acordos internacionais, dos Estados-nações, mas elas podem servir como processos aceleradores, né? Inclusive constituindo um fator a mais de pressão, acho que daqui a um tempo, sobre os Estados nacionais, né? Na busca de acordos em vista da sustentabilidade. O Capilé, vocês aí, como que vocês tiveram uma atuação bem transversal, né? Eu acho que a Rio+20 ela evidenciou um ambiente bastante favorável para que os movimentos sociais da cultura, os movimentos sociais em geral, pudessem exercitar o que a gente chama de pós-rancor do século XXI. A gente vem estudando e discutindo bastante que a gente teve um século XX que foi um século mais rancoroso do que o século XXI que tem vindo, né? Um século onde o diálogo, a era do conhecimento, a era das redes, a era digital facilita com que essa transversalidade seja um tema fundamental. A capacidade de você ter as fundações e os movimentos sociais no mesmo lugar, dialogando e criando um ambiente favorável para se pensar um novo mundo possível. Então, além de você ter as empresas, você tinha os movimentos construindo programas e construindo processos em conjunto e pensando como que aquilo ali poderia fortalecer ainda mais aquela construção colaborativa. Então, você tinha os povos de terreiro se conectando com os bandos urbanos, você tinha os indígenas se conectando com os hackers, você tinha os pontos de cultura se conectando com os coletivos digitais e tudo isso num amplo diálogo para se pensar o Brasil como uma embaixada global de um novo mundo possível, né? E tudo isso pensando também a capacidade desse Brasil de dialogar com os outros países da América do Sul, de dialogar com outros países da América Latina, para fazer interface com a África e para, a partir da América Latina e da África, conseguir apresentar uma nova proposta global, entendendo que fundamentalmente esses dois continentes tiveram que trabalhar por muito tempo em cima de gambiarras, eles tiveram que fazer recombinação o tempo inteiro para conseguir se posicionar. E no momento de crise global, esses continentes que trabalharam com gambiarras e com recombinações acabam estando mais preparados para lidar com essa economia das redes, com essa economia do afeto e etc., né? Então, uma força muito grande na lógica de compartilhamento, no pensamento de que, por exemplo, os grandes movimentos que estão acontecendo pelo mundo, que articulam indignações comuns, né? A Primavera Árabe, o 15M, o 29S, o Occupy Wall Street, como que isso podia ser trazido para a nossa realidade, né? Foram grandes movimentos que foram articulados a partir de indignações comuns e depois dessas indignações comuns eles começavam a tentar articular pequenos territórios em rede. E o Brasil fazendo ao contrário, o Brasil articulou primeiro pequenos territórios em rede para depois pensar como que ia articular essas indignações comuns, então com um trabalho bem mais sólido, porque a consequência orgânica da conexão desses pequenos territórios em rede já era achar soluções para um novo mundo possível. Então a Rio+20, ela, mesmo que foi um pocket, ela conseguiu reunir uma correlação de forças muito interessante para pensar essa economia das redes e para pensar como a desmonetarização a partir dessa economia das redes, dessa economia da vida e do afeto, pode gerar
né, a força de trabalho para construir esse novo mundo possível. Como que com muito pouco dava para se fazer muito, com muitas pessoas juntas, desenvolvendo trabalhos conjuntos e somando suas pautas. Comenta como você vê. Eu acho que é bacana que o Taberto faz uma visão muito positiva, né? E acho que, do que eu entendo, assim, é como se fosse uma amostra, né? Porque de uma possibilidade grande que o mundo apresentou. Foi um momento, uma amostra, mas mostrou que é possível. E aí? Então, eu vejo assim, eu acho que a Rio +20 ela trouxe e revelou um segredo comunitário. Eu li recentemente um sociólogo, um filósofo chamado Michel Lafayette. Então, além das novas formas comunicativas do habitat, tem o retorno à questão do localismo, da familiaridade, de poder entender o que tem debaixo da terra. O que tem? Tem enxofre, tem manganês, o que tem aqui, nesse ambiente acima da terra, e o que tem nas nuvens. E uma coisa muito interessante que me chamou a atenção na Rio +20, sobretudo porque a gente esteve muito próximo dos jovens, foi essa necessidade de uma religação afetual, a qual você cita, sobretudo muito presente nas redes sociais. E tem uma coisa muito interessante que eu quero falar desse segredo que me chamou muito a atenção, esse segredo da comunidade de poder existir, o seu eu existir, a partir do eu do outro. E aí é onde entram os circuitos informativos. Os circuitos informativos, eles são diferentes, completamente diferentes, ou um pouco diferentes, não completamente, do livro. O livro forma indivíduos inteligentes. Os circuitos informativos, eles formam redes inteligentes. Eu acho que o grande triunfo da Rio +20 foi da possibilidade da gente pensar numa educação ecossistêmica, de ter uma compreensão da Carta da Terra, e até me chamou a atenção, assim, concluindo meu pensamento, em relação às fundações empresariais. Eu acho que elas, naquele momento, eu acho que elas não tinham, até então, investido numa concepção de uma educação ecossistêmica. Até, Marina, recentemente você escreveu no Jornal Folha de São Paulo sobre a riqueza que existe ali em Belo Monte, né, em que uma empresa francesa explorará nos próximos anos e que equivale mais ou menos a um percentual aí do PIB elevadíssimo. Eu acho que a Rio +20 provoca em todos nós, brasileiros, a necessidade de sabermos não os nossos recursos, mas as nossas forças e fontes biológicas, e também provoca um certo arcaísmo para a gente pensar nos modos de produção que advêm das tribos indígenas, que advêm dos caboclos, dos sertanejos, dos caipiras. Eu acho que isso foi muito importante. E você levar esse localismo para o mundo é super transformador. Quanto à questão da participação dos jovens, eu tive a oportunidade no programa Jovens Urbanos de me relacionar com jovens de 4 organizações de São Miguel Paulista, e há uma necessidade dos jovens também de olhar para o local onde vivem. É lógico que no local onde vivem existe uma cumplicidade em todos os aspectos positivos e negativos, mas foi impressionante essa participação da juventude. E, aliás, queria parabenizar o trabalho que vocês fizeram, foi maravilhoso, que sensibilizou muita gente. Né? Deixa eu fazer um comentário, assim, jogar para a Marina, mas assim, né, na sua fala, principalmente, mas e também no Capilé, fico assim, bom, mas a gente, nós vamos, eu estou sendo provocadora, tá? Nós vamos voltar um localismo, vamos voltar a um arcaísmo, vamos voltar, a Marina fala que ela fala que ela é tribal. Comunidade localizada. E o global? Como é que fica isso? Quer dizer, a gente volta uma coisa muito idealizada de pensar muito localmente, e aí? Como é que é o global? Num eixo de pensar a sustentabilidade, de pensar o planeta. Bem, eu acho que um global saudável, um global produtivo, criativo, ele é tribal. Um global
global, ele é estagnante, é estagnado e diz pouca coisa. Porque não há como você imaginar a globalização como se ela fosse a homogeneização das culturas, dos processos sociais, econômicos, culturais, enfim, dos saberes e dos fazeres, né? Uma globalização saudável é essa que é capaz de fazer esses atravessamentos desses diferentes globais que nos visitam, né? E que nos habitam. Então, para mim, não é essa coisa de perceber o diferente como se ele fosse uma sobrevivência, como se ele fosse o arcaico. Não, ele é vivo, certo? E, ao mesmo tempo, não há essa ideia do retorno, não há como fazer esse retorno, mas se não há como fazer o retorno, por outro lado, também não há que obrigar a quem ainda não está aqui que faça essa viagem imediatamente, certo? É essa possibilidade da convivência com a diversidade. Né? Eu brincava um dia desse que a gente vai nos lugares e tenta encontrar algum bribote, como a gente fala lá no norte, que diferencia aquele lugar. Eu fui na Costa Rica, né? Acho que foi o lugar onde mais eu pude encontrar um pouco essa diferença, porque eles cultivam um pouco isso, né? Eles cultivam a diferença deles. Mas na maioria dos lugares, se você vai, você não sabe se você está em Nova York, e se você não quiser sair de qualquer grande metrópole do mundo, você não sai. Você tem as mesmas marcas, os mesmos produtos, os mesmos shoppings, as mesmas coisas, não é? E é um empobrecimento. Né? Por outro lado, voltando aqui à pergunta, né? O que de bom a gente encontrou nessa Rio+20? Eu tenho uma visão talvez menos otimista da Rio+20. Ela foi um processo muito difícil, porque se nós imaginarmos que há 20 anos atrás nós tínhamos menos mobilização social, dando suporte à Eco 92, e nós saímos de lá com a Carta da Terra, nós saímos de lá com 3 grandes acordos internacionais, um sobre clima, outro sobre desertificação, outro sobre biodiversidade, e saímos de lá com o termo de referência para a Carta da Terra e a Agenda 21. Quer dizer, 180 países se reuniram, pressionados pelas informações da ciência, pela opinião pública internacional, que não era tanta, e se produziu isso. 20 anos se passaram, e se vocês me perguntarem assim, o que saiu da Rio+20? Diante do que foi a Rio 92. Saiu um acordo sobre governança? Não. Saiu o financiamento para implementar as ações do clima, da biodiversidade, da desertificação, os princípios da Agenda 21 e da Carta da Terra? Não. Saiu alguma coisa relevante do ponto de vista prático? Não. E ainda com um problema. Se em 92 nós tínhamos uma forte mobilização da opinião pública internacional que contava na decisão das lideranças políticas, dessa vez a mobilização e a forte opinião era solenemente ignorada. Não importava o que estava acontecendo lá fora. Aqui dentro é conversa de gente grande, aqui dentro são os negociadores, aqui dentro nós temos que ser realistas, aqui dentro nós temos que ser pragmáticos, né? Aqui dentro das negociações. Né? Por outro lado, ainda tinha um aspecto, né? A opinião pública ignorada, a ciência exilada do debate, porque era a ciência, o IPCC, que dava um termo de referência, e os políticos, as lideranças políticas constrangidas com o relatório Nosso Futuro Comum, com o esgotamento do planeta, tendo que dar uma resposta, dessa vez a ciência exilada. Não importa se fez um seminário, um workshop, um congresso em Londres, e falou que nós estamos à beira de aumentar 2 graus, são 4 graus agora, certo? Não importa nada disso. Nós vamos continuar aqui no nosso diapasão. E uma outra coisa, a maioria dos políticos domesticados. Completamente domesticados por uma lógica pragmática,
né, uma agenda que não é agenda do sentido de urgência e de emergência que o mundo está vivendo. Né? E emergência aí entendida das duas formas. Né? A emergência de algo novo que está surgindo, e a emergência de algo que precisa ser socorrido para poder surgir. Então, tem duas situações. Então, por isso que eu digo que eu sou menos otimista. Por outro lado, a Rio+20 me faz ser mais persistente. Né? Se não me faz ser otimista nem pessimista, me faz ser mais persistente. No sentido de que, diferentemente das outras situações que nós tivemos, nessa é como se tivessem silenciosamente passado o bastão para a sociedade. Se não tem um acordo sobre clima, se não tem um acordo sobre financiamento, se não tem um acordo sobre governança, não tem nada. E a decisão é que agora são metas para o desenvolvimento sustentável, que em 2015 a gente vai voltar a discutir, certo? Significa que a sociedade tem que fazer alguma coisa. E aí eu acho que o papel da educação é fundamental. O papel da mobilização é fundamental. Desses novos mundos possíveis. Né? Já não havia nenhuma expectativa de que com a crise global que nós estamos vivendo, a gente possa viver a lógica da ruptura. Não se faz uma ruptura com esse modelo civilizatório que a gente tem. Não tem como fazer. Né? Decretamos que a partir de amanhã é energia limpa e renovável na Inglaterra, na Alemanha, em todos os lugares. Não tem. Isso não acontece como se fosse mágica. Não tem como fazer ruptura. Né? Se alguém fizer uma revolução para tentar impor esse modelo, ele não tem, porque não tem bases materiais para fazê-lo. Né? Por outro lado, se não tem como a gente pensar numa transição demorada, como eles estão propondo, agora são metas livres e cada um faz como pode, como queriam os Estados Unidos há 20 anos atrás, prevaleceu a tese americana de que não são esforços multilaterais com obrigações, mas que são esforços voluntários, cada um de acordo com os seus interesses, com a sua agenda, que para mim essa foi a pior derrota, porque a tese defendida 20 anos pelos Estados Unidos, politicamente dizendo isso, e a Rússia, a China e a Índia dando a chancela, silenciosamente se escondendo atrás do pano, mas o Brasil e a União Europeia sustentando a posição de esforço multilateral, com a crise econômica a Europa ficou quietinha e o Brasil operou a tese americana de que agora são esforços, né, de objetivos do desenvolvimento sustentável. Bem, então, por que eu dizia que está entregue na mão da sociedade? Se nós tivermos tudo isso, nós sabemos que agora não é possível a ruptura nem a transição demorada, não tem tempo para isso. Mas eu acho que a sociedade está começando a criar elementos para que eu tenho chamado de mutação possibilitadora. E essa mutação possibilitadora tem muito a ver com a educação, tem muito a ver com ciência, tecnologia, inovação e, sobretudo, com aquilo que o Edgar Morin chama de diálogo de saberes. Né? E aí, esse saber dos índios, dos povos tradicionais, que nos atravessam e são atravessados pelos nossos saberes, é que evita da gente fazer esse retorno que a NECA nos provocou corretamente, né? Mas, ao mesmo tempo, acho que algo está acontecendo na cultura das empresas, de setores de governo, da sociedade, que nem é possível que a gente permita, não é, um ecocídio global. A inteligência humana não pode permitir um ecocídio global e eu vejo que a gente está criando, né, algo que possa ir para o caminho de uma mutação possibilitadora. Os líderes disseram, nós estamos rendidos diante dos interesses do lucro de apenas algumas décadas, mas eu acho que a inteligência de todos os setores, né, do empresariado, da comunidade científica, do cidadão comum, agora tem a responsabilidade da gente criar, né, esse processo. Não me pergunte como, mas eu acho que ele está em curso. Eu acho que é interessante, porque essa visão mais positiva dos três, né, do Maurício, do Comento e do Capilé, na verdade, vem da sociedade civil mesmo, que é exatamente isso que você está falando, que eu acho que não. E na Rio+20
a Rio Mais 20 refletiu muito isso, que a sociedade civil, talvez não só no Brasil, mas no mundo, ela está muito mais adiante, muito mais pulsante do que os governos, enfim, aí cabe a especificidade e tudo, mas o que é interessante é que a gente não pode também, né, não, enfim, a gente tem que tentar fazer a visão dos dois lados, mas eu achei que foi bem bacana porque a experiência, que era justamente isso, né, acho que a experiência de cada um, né, e a gente também refletiu o lugar da onde que estava se falando.